galera, eu sou a Bia e eu gosto muito de falar de livros. Pois é, gente, eu e o Arthur terminamos, então a partir de hoje esse canal é só meu. Tá, eu tô brincando. Eu e o Arthur não terminamos, gente. Relaxa, tá tudo bem. No vídeo de hoje eu vim pra falar das minhas leituras de fevereiro, né? E aí, como o Arthur não leu tanto nesse mês, porque ele tava muito ocupado com outras coisas, eu decidi fazer esse vídeo só falando das minhas leituras, porque eu tenho bastante livros pra contar pra vocês hoje. E já que não vai ter o Arthur, a gente vai ter a participação especial do Noah. Meu gato vem aqui porque eu fiquei com dó de tirar ele daqui, então o bichinho vai participar do vídeo de hoje, vem aqui com a gente. Eu só espero que ele não atrapalhe, viu? Não dá trabalho não, tá, meu amor? E aí, outra coisa que eu preciso avisar pra vocês é que como normalmente o Arthur que organiza coisas de tipo iluminação e som, se a iluminação não ficar tão boa quanto normalmente é o áudio, que já não é tão bom, vocês me perdoam, é que isso é a vibe do Arthur, não minha. Antes de mais nada, não se esqueçam de se inscrever no nosso canal pra sempre receber nossos vídeos e de deixar aquele like, porque eu tô me esforçando e não custa nada, a galera ajuda a gente. Sim, eu falo a gente, o Arthur não tá aqui, mas o canal ainda é dos dois. Primeiro livro que eu li nesse mês de fevereiro, na verdade foram os dois últimos de uma trilogia, que é da trilogia de Feed, da Mira Grant. Os dois últimos livros chamam Deadline e Blackout, que eu vou pedir pro Arthur botar aqui. Pra quem não sabe, a Mira Grant, ela é um surname que na verdade é da autora Shanna Maguire, que escreveu um dos meus livros favoritos da vida, assim, que eu li no ano passado, foi um dos melhores de 2020, que é o Middle Game, entendeu? Então eu tava com expectativas altíssimas pra essa trilogia, só que acabou que eu me decepcionei muito. Eu dei 4 estrelas pro primeiro, 4 estrelas pro segundo, então assim, eu tava curtindo, mas eu não tava apegada. Já o último eu dei 3 estrelas e quanto mais eu lembro, mais eu quero abaixar essa nota. Então assim, foi realmente decepcionante, então eu vou passar bem rápido por ele porque eu não tenho muito o que dizer. Ele só realmente me decepcionou, principalmente no último livro. É a história sobre um apocalipse que, teoricamente, é um apocalipse zumbi, mas ele não foca muito em, tipo, ação igual o The Walking Dead. É bem, tipo, focado na ciência, porque é um vírus que surgiu que traz as pessoas que morreram de volta à vida. E, tipo, é todo mundo que morre, volta como zumbi. E aí, na verdade, as pessoas conseguiram se adaptar a isso e criar uma vida... O meu filho... Elas conseguiram se adaptar a isso e criar uma vida onde a gente consegue conviver com zumbis, só que é tipo segurança máxima e tal. Então ele é bem focado na ciência e eu estava curtindo esse aspecto. Só que aí no último livro ela cometeu uns erros absurdos que não me desceram mesmo, sabe? Umas escolhas narrativas, tanto científica quanto de desenvolvimento de personagem, que foram por água abaixo, que eu achei assim, não me desceu. E os personagens secundários foram super mal desenvolvidos, sabe? Eu esperava que até o último livro tivesse um avanço nisso e não teve, manteve tudo naquele raso mesmo, então foi decepcionante. Já o segundo livro que eu li no mês de fevereiro veio pra me salvar dessa decepção, que foi essa primeira leitura, que foi o livro Tipo Uma História de Amor. Eu não vou falar o nome do autor porque eu tenho muito medo de pronunciar errado, entendeu? Mas esse livro, sim, eu dei 5 estrelas, ele foi perfeito. Ele segue 3 adolescentes, o Reza, a Juri e o Art. E ele, assim, ele tem representatividade LGBT, ele trata de AIDS, ele trata de gordofobia, homofobia. Ele trata de tantos assuntos de uma maneira tão boa. Ele tem um balanço especial que eu acho incrível entre assuntos extremamente pesados e momentos super tristes e difíceis, mas que são necessários pra gente, tipo, ver coisas com momentos super felizes e gratificantes e que dão aquele quentinho no coração. Então, isso fica muito bem balanceado no livro. A outra coisa que eu também amei foi o próprio desenvolvimento, não apenas dos nossos 3 personagens principais, quanto dos personagens secundários, que, tipo, a uma primeira visão parecem, por exemplo, ser, tipo, vilões ou pessoas ruins, e aí quando a gente vai vendo mais sobre eles, a gente vai entendendo mais as motivações dele, vai tudo fazendo mais sentido, então eu achei que foi um desenvolvimento de personagens maravilhoso, eu super recomendo esse livro. Em seguida, eu li Amores Verdadeiros, da Taylor Jenkins Reid. A Taylor é uma das minhas autoras favoritas, eu já li outros 3 livros dela, tem alguns outros que eu pretendo ler porque eu gosto muito dela. E pra esse livro eu dei 4.5 estrelas. Eu já vi umas opiniões bem controversas, tem gente que não gosta, mas eu particularmente gostei muito, sabe? Tem bem aquela típica escrita dessa autora que é muito boa e que, tipo, te mantém muito investido na história, sabe? Bom, ele conta a história da Emma,
que ela se casou com um namorado de colegial, que ela tava junto com ele há anos e eles se casaram. Só que pouco tempo depois deles se casarem, ele viajou e o avião dele caiu. E aí nunca acharam o corpo dele, então ele foi tido como morto. E aí anos passaram e ela, tipo, sofreu por ele, achava que ele tinha morrido e ela acabou finalmente se permitindo ficar com outra pessoa, sabe? E ela acabou se casando de novo, anos depois, muito tempo depois. Só que aí o ex dela retorna. Ele não estava morto, ele estava perdido e eles conseguiram resgatar ele. Então é meio que ela nesse entre dois amores muito importantes na vida dela, sabe? E eu realmente acho que a história foi feita muito, muito bem, entendeu? Eu realmente, assim, eu me investi muito nos problemas da Emma e no que ia acontecer. Então eu realmente creio que, principalmente pra quem tem um relacionamento, esse livro é muito bom. Só que você precisa ter um relacionamento, ou ter tido um relacionamento pra, eu sinto que realmente conseguir ficar investido na história. Porque é muito focado no que um relacionamento quer dizer, sabe? Então, se você nunca teve um relacionamento sério, talvez ele não te pegue da mesma forma com que ele me pegou. Porém, a escrita da Taylor Jenkins Reid sempre vale a pena, então eu recomendo muito. Em seguida, eu li outro livro que eu dei uma nota alta, então dá pra ver que, tipo, começou com meia boquinha, mas depois esse mês foi só subindo as minhas leituras, que foi A Canção de Aquiles. Esse livro, ele é baseado na Ilíada, né, de Aquiles, todo mundo conhece Aquiles. Eu, por incrível que pareça, sabia nada de Aquiles, então esse livro foi tudo uma enorme surpresa. E é a história de Aquiles, só que narrada por Patroclo. Então, assim, eu sinto que tudo que eu disser sobre esse livro é um spoiler. Eu sinto que só de você saber que é sobre Aquiles, né, então é baseado numa Ilíada grega, já é o suficiente. Eu dei 5 estrelas, eu achei sensacional. Eu amei ver Aquiles pelos olhos de Patroclo, mas principalmente essa história é sobre Patroclo e ele foi um personagem muito cativante. É um personagem realmente muito cativante e é uma história super épica. É muito legal ver um herói surgindo, sabe? Um grande herói sendo formado, como que ele virou aquele herói que todo mundo fala de Aquiles, sabe? Só que pelos olhos do companheiro dele. Então é muito, muito boa a história, realmente. Meu gato tá aqui, anda aqui por trás de mim, né? Ô, meu filho. O outro tá bem ali, o outro nem liga pra gente. Nem liga pra gente. Em seguida, eu li mais uma leitura perfeita, e essa sim, realmente me pegou de jeito, que foi outro livro do Vitor Martins, que é 15 Dias. Na verdade, é o primeiro livro escrito por ele e não parece, gente, de verdade. Eu já li os 2 livros dele e esse foi o meu favorito. Eu dei 5 estrelas e eu tô pensando seriamente em favoritar ele, sabe? Assim, sério, eu não consigo aceitar que esse foi o primeiro livro publicado do Vitor Martins. A escrita do Vitor é simplesmente perfeita, eu não consigo achar defeitos. O jeito que ele escreve é tudo tão leve, gostoso de ler, sabe? E a história em si é muito lindo. Essa é a história do Felipe, que ele tá entrando de férias, ele mal pode esperar para as férias começarem. Só que aí um vizinho que ele era apaixonado quando ele era criança vai passar 15 dias na casa dele durante essas férias, porque a mãe dele e os pais dele vão viajar. Então acaba que o Felipe fica preso durante esses 15 dias com esse novo companheiro na casa dele. Ele não sabe muito bem como conversar e como lidar com ele. Principalmente também porque o Felipe tem vários problemas internos, porque ele é gordo e ele sofre, né, gordofobia, então ele é muito inseguro consigo mesmo. E essa história, ela é sobre o Felipe e meu Deus, eu esqueci o nome do menino, como que pode? Que crime! Caio, gente, lembrei, é o Caio. É sobre a história do Felipe com o Caio, que assim, nossa, shippei demais, vocês não fazem nem ideia o tanto que eu shippo esses dois. Que romance, gente, que sabor. Mas também é muito mais sobre a jornada do Felipe ganhando mais confiança, sabe? E é realmente, assim, é uma história muito maravilhosa. E ela mexeu comigo de uma forma muito íntima que nem eu consigo entender o tanto que essa história mexeu comigo. Depois de 15 dias, eu acho que eu peguei e quis dar um contraste. Depois de ler uma história tão gostosinha de se ler, eu peguei uma bem pesada, que é Minha Sombria Vanessa. Essa história, assim, é difícil até de falar, porque ela é realmente muito, muito pesada.
É sobre abuso, é sobre o relacionamento de uma menina de 15 anos com um professor dela que tinha 42 anos, então assim, a diferença de idade é enorme. E a gente vê isso sobre os olhos dela. E o ponto é, ela não aceita o tanto que isso foi errado. É como se ela precisasse que aquilo tivesse sido uma história de amor e não uma história de abuso. E a gente brinca com as timelines, então a gente vê ela depois de tudo ter acontecido, quando esse professor dela foi acusado por outros casos de abuso e ela, durante a época em que ela estava tendo um relacionamento com ele, sabe? E assim, o livro mexe muito com você, porque para os olhos dela é romantizado, mas pro leitor não é nada romantizado, então você sente ele manipulando ela. E assim, é realmente uma história difícil de se engolir, mas muito, muito bem feita. Eu dei 4 estrelas pra esse livro e eu recomendo, eu acho que é uma leitura muito importante. Porém, você tem que tomar cuidado antes de ler, você tem que estar preparado, porque é definitivamente extremamente pesado. E a última leitura que eu tenho aqui pra comentar com vocês, na verdade, é a trilogia, que é a trilogia da Quinta Estação, da N.K. Jemisin, que é uma história de fantasia que, nossa, eu nem sabia o que esperar, mas eu adorei. Eu dei 4.5 estrelas pros 2 primeiros livros e eu dei 5 estrelas pro último livro. Assim, realmente, essa conclusão foi sensacional, gente. Essa história é meio que um mundo distópico onde acontecem a cada, tipo, 100 anos. É um tempo não muito bem estabelecido, praticamente o fim do mundo. Sei lá, acontece tipo tremores, erupções extremas que matam a maior parte da população. E aí aqueles pouquíssimos que conseguiram sobrar meio que tem que começar do zero de novo. Isso acontece com uma frequência. Então as pessoas já sabem que isso vai acontecer, elas acabam tendo que ir aprendendo a viver e se adaptar para quando essas seasons acontecerem, sabe? E aí tem essas pessoas que se chamam Zorodins, que eles têm poder de meio que mexer com essas coisas relacionadas a... Como é que seria a palavra? Ô, meu filho, não mexe aí não. Não mexe aí não. Desculpa, gente, meu gato. A mexer com, tipo, coisas de tectônica, sabe? Placas tectônicas, então eles conseguem parar terremotos extremos, tsunamis, esse tipo de coisa. Só que por eles serem muito poderosos, na verdade, as pessoas meio que desprezam eles, é tipo um racismo com essa raça que tem esses poderes, apesar de que eles são extremamente importantes para salvar a população, para garantir que pessoas consigam sobreviver a essa instabilidade do mundo. Então é muito complexo e é muito bem escrito, e tem várias outras coisas que acontecem depois, mas que seriam enormes spoilers. Muito bem desenvolvido. Eu realmente, pra quem gosta de fantasia mais complexa, mais pra um high fantasy, essa é uma das melhores que eu já li. Eu realmente recomendo demais. E os livros não são muito grandes, é cerca de umas 400 páginas cada livro, e são só 3. Pra high fantasy isso não é muito, tá, gente? High fantasy, assim, 800, 900, 1000 páginas, mas esse é um pouco menor, e mesmo assim eu sinto que ela desenvolveu muito bem, tá ligado? E no primeiro livro, assim, tem um plot twist no final que eu não esperava. E aí no segundo, tem uns outros plot twists que eu não esperava. E aí no último, tudo faz sentido e tudo se encaixa de uma maneira tão maravilhosa. Sério, vale muito a pena, gente. Essas foram as minhas leituras de fevereiro pra vocês. Começou meio, né, marrom, mas depois foi só subida. Todas as minhas outras leituras, tirando a primeira do mês, foram maravilhosas. Esse realmente foi um mês que rendeu muito e foi maravilhoso. E comentem aí embaixo se vocês se interessaram por alguns dos livros que eu li esse mês. Conta pra mim também o que você leu esse mês. Eu adoro saber, adoro conversar. Deixa o like. E é isso, gente. Até o próximo vídeo. Nossa, é muito estranho gravar vídeo sem o Arthur.